Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo analisando as categorias do Oscar e dessa vez falando sobre o Oscar de Melhor Direção. E os outros vídeos analisando categorias também já estão disponíveis aqui no canal. Já falei sobre a categoria de Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Atriz Coadjuvante, Melhor Ator e Atriz Protagonista e também a categoria de Melhor Roteiro Original e Roteiro Adaptado. Então agora, sem mais delongas, vamos falar sobre Melhor Direção. Bom, eu achei essa categoria, assim como as de roteiro, mais ou menos o que já dava pra se especular, assim, antes de serem os indicados. Deu ali o que todo mundo tava esperando, né? São filmes que também foram indicados a muitas outras categorias e que também estão indicados a melhor filme, então faz bastante sentido. E começando então, vou falar sobre Marty Supreme. Assim como os outros filmes do diretor Josh Safdie, né, e até mesmo aqueles que ele dirigiu juntamente com seu irmão, esse filme tem uma direção caótica, o filme inteiro é caótico e ele gira em torno dessa confusão, assim. É uma história que ela traz essa busca maluca do protagonista, Timothée Chalamet, que tá excelente dentro do papel e que combina muito com o personagem, em tentar ser um grande campeão de tênis, e por conta disso ele acaba se metendo em várias furadas aí ao longo da história pra conseguir chegar nos seus objetivos, né? E assim como o próprio protagonista, que é extremamente caótico, que é muito bagunçado, assim, e uma pessoa terrível, a própria direção também se explica muito disso. É um filme que é completamente caótico, que junta depois esses personagens, essas coisas que ele vai passando. É um filme que se pega muito assim na adrenalina, né? E nesse sentido ele me lembrou muito o Joias Brutas, né? Que foi o último filme que o Josh Safdie e o irmão dele dirigiram juntos, que também tem suas similaridades com Marty Supreme. Joias Brutas, apesar da gente acompanhar esse cara que é viciado em apostas e que também acaba se metendo em várias furadas por conta da sua personalidade, de não, que eu vou pedir um favor pra fulano, pra ciclano, daí vai ser tudo se resolver. Acho que o Marty Supreme tem um pouco disso, assim, só que ele meio que não tem um plano pra depois, né? Ele vai fazendo as coisas, ele afeta pessoas que ele gosta e pessoas que ele não gosta nesse caminho, justamente pra tentar chegar no seu objetivo, e muito do filme combina com o próprio personagem, assim. Então, dentro da história, a gente é colocado dentro dessa Nova York dos anos 60, principalmente um lado um tanto mais precário, né, onde o Marty mora, que tem muita coisa, tem muita venda, tem muita bagunça, tem muito imigrante, tem muita gente, e ele quer desesperadamente sair dessa realidade, né, por achar que ele merece mais, que ele merece ser mais, enfim. E aí a gente acompanha ele nessa busca maluca, assim, e tanto a atuação do Timothée Chalamet quanto os discursos dele nesses últimos tempos, né, querendo ser um dos maiores, combina muito com o próprio personagem, que também se enxerga dessa forma, que, enfim, faz de tudo, treina em todos os momentos, analisa as outras coisas e vai tentando ali de uma forma maluca. É um filme que eu acho que ele é pros sonhadores, assim, que mesmo ele sendo uma pessoa terrível, né, o Marty, ele representa essa ambição que a gente tem dentro de nós, né, de querer algo mais, né, de querer conquistar grandes coisas, de sentir que a gente tem um destino, né. É um personagem que, por mais que ele tenha muitos e muitos defeitos, ele é um personagem muito humano e, enfim, o filme todo, assim, tem essa energia caótica de tentar as coisas e você sai do filme até um pouco cansado, assim, de tanta adrenalina. Vou falar pra vocês que dentro dessa categoria, eu sinto que temos 3 filmes em principal, que acho que são os mais favoritos aqui pra ganhar, um deles mais do que os outros 2. Mas enfim, vou falar daqui pra frente. Eu acho que Marty Supreme não é um desses favoritos, né? E outro que também não acho que é um desses favoritos é Valor Sentimental. Ao contrário de Marty Supreme, Valor Sentimental tem um tom muito mais tranquilo, assim, em tudo que ele conta, assim, dentro da história. É uma história que vai explorar sobre trauma e que tem um tom meio de conforto que pra mim foi muito interessante, assim. Eu admito que eu fui assistir esse filme achando que ele ia me mudar como pessoa e que ele faria algumas coisas diferentonas, assim como A Pior Pessoa do Mundo fez, né? Que em A Pior Pessoa do Mundo, a gente meio que é colocado na cabeça da protagonista, que a todo momento é uma pessoa de muito fácil identificação, né? E aqui eu já não acho que é tanto assim. Eu sei que muita gente se identificou com a história, se identificou com tudo que é contado, mas eu não acho que ele tem tanta essa dedicação de ser de fácil identificação que nem A Pior Pessoa do Mundo, né? E por mais que ele fale sobre trauma e que a gente vá, conforme o tempo vai passando, observando as personagens, ele não é um filme que pesa, pelo menos não foi isso que eu senti, assim, dentro da história. Ele é um filme muito gostoso, assim, de se acompanhar e vendo o que vai acontecendo, vendo esses personagens lidando com as coisas, né, em que a gente vai acompanhando esse pai distante que tenta se reconectar com suas filhas e elas têm que novamente meio que
agora sim, né, enfrentar tudo que elas passaram na infância, com a ausência desse pai, e explorar de outras formas o trauma que ele passou e que também justifica por ele ser do jeito que ele é. Enfim, é um filme que tem momentos muito legais e ele tem um tom meio metalinguístico por ser um filme que conta de um pai diretor que tá gravando um filme, né? Então, pra mim, pelo menos, essa foi uma das partes mais interessantes, assim, de se acompanhar. E é até legal que, em determinado momento, eles falam que o final do filme do pai ia ser em plano de sequência, e daí eles vão gravar, e de fato é um plano de sequência, assim. E muito interessante, assim, que mostra esse trauma mesmo familiar. É um filme que conta sobre o passado dele e que também justifica porque ele é do jeito que ele é e que também se conecta com a filha dele, né? Pra mim, o que fica, assim, mais dessa história, acho que são os atores, todos eles excelentes, assim. As duas atrizes que interpretam irmãs, elas têm uma conexão muito bonita dentro do filme. Tem diálogos muito especiais, assim, envolvendo elas duas, e acho que pra mim ficou como um grande destaque. Você tem daí a Elle Fanning, que interpreta uma atriz americana que acaba sendo chamada pra interpretar a protagonista desse filme, só que é isso, né? Ela é uma atriz americana, ela é um filme norueguês que esse diretor tá gravando, e ela causa uma quebra ali dentro desse filme porque ela não consegue, por muitas vezes, até por não ser a cultura dela, até por não falar a língua, se conectar 100%, entender 100% a história, e ela observa isso. E é legal que a gente sente, aí novamente, a metalinguagem do filme, a gente sente isso da própria Elle Fanning dentro da história. Então, é bem interessante, assim, mas também acho que não é o favorito aqui dentro dessa categoria. Falando sobre, então, pra mim, quem eu acho que são os três principais aqui, que é Pecadores, que foi o filme mais indicado. Acho que ele existe um mundo em que ele leva muitas e muitas estatuetas, ele é um grande queridinho. Aí nós temos também Hamnet, também acho que é um favorito de muita gente, é um filme que eu sei que, pensando na forma da votação do Oscar, pode agradar muitas pessoas, enfim, e nós temos também Uma Batalha Após a Outra, que pessoalmente é o meu favorito e eu também acredito que seja o favorito dessa categoria. Bom, falando sobre Pecadores, é um filme que conquistou muita gente e que fez muita história, porque ele foi um filme lançado no primeiro trimestre do ano passado e ele conseguiu se manter vivo até então, assim, e acho que ele, por ser um filme de terror e por ser um filme de diferente, que mistura outros gêneros, né, que por vezes é um filme histórico, por vezes, porque ele conta, né, ele é baseado nas vivências do tio do diretor, né, que é o Ryan Coogler, e ele também conta de fatos não verídicos, né, mas fatos históricos de muita coisa que era vivida ali socialmente, politicamente naquela época, mas ele também é um filme de drama, que vai contar sobre como os personagens lidam com essas questões da sociedade, da vida deles, né, por serem personagens que são negros em uma sociedade extremamente racista, né, que tem a ascensão ali da Ku Klux Klan, e ao mesmo tempo é um filme de terror, que vai ter personagens que são vampiros, que é muito interessante a forma como eles trazem isso, e a forma como ele lida com os vampiros dentro da história, assim, por serem vistos como uma solução por muitos dos personagens, de tipo, aqui a gente não é bem-vindo, então a gente vai se fortalecer, assim, né, e uma forma de se defender, de ser livre. E é muito legal a forma como o filme conta sobre essa coisa da liberdade, como se relaciona com a música e o lado sobrenatural que também é conectado com a música, né? Em determinado momento do filme é explicado que a música pode criar uma portal entre os seres vivos e os seres mortos, enfim. Tem grandes performances, principalmente do Michael B. Jordan, que também tem indicado a melhor ator, do Miles Carlton, que, enfim, é o primeiro filme dele, e pra mim, ele deveria ter recebido uma indicação, acho ele sensacional dentro da história, que fica com você, eu acho que muito pela primeira metade do filme, assim, em que você vai acompanhando esses dois gêmeos que voltam pra sua cidade natal pra se reinventar, pra serem felizes, pra serem livres, e resolvem abrir um clube, e a gente vai acompanhando essa história. E ela prende com muita facilidade, né? Falando sobre Hamnet, eu acho que dentre todos os indicados a melhor direção, eu acho que ele se relaciona melhor com o valor sentimental, porque ele tem um tom muito mais tranquilo, mas ao mesmo tempo muito verdadeiro, assim. Eu acho que é um filme que se pega muito na realidade, tanto que eu sei que dentro das gravações tiveram muitos improvisos, principalmente da Jess Buckley, que na minha opinião é o grande destaque aqui dentro do filme, né? Acredito muito que ela vai levar pra casa a estatueta de melhor atriz, inclusive. E é um filme que
vai contar a história da Agnes, que é a esposa do William Shakespeare, que eventualmente sofre uma grande tragédia na sua vida e tem que aprender a lidar com isso, né? Tem que seguir em frente. É um filme que eu acho que é muito verdadeiro, assim, em vários momentos. Eu sei que muita gente não curtiu muito a direção, porque eu sinto que a Chloe Zhao, que é a diretora do filme, tem um estilo que nem sempre agrada. Mas eu gostei, assim, acho que tem determinado momento do filme que ele se torna um tanto quanto cansativo. Pelo menos eu senti isso, que ele tem um momento meio lento, assim, que eu acho que teria dado uma podada. Mas é um filme que te prende, principalmente pelos personagens, pela Jess Buckley, que, enfim, você sente muita verdade na personagem dela, em tudo que ela tá passando, e te prende por conta desse realismo, né? É um filme que vai falar sobre maternidade e que pra mim ficou muito como um filme que fala sobre sacrifício, né? E ele também é um filme que traz muito dessa questão da natureza, tanto pelas escolhas de filmagem, né, ou pela própria protagonista ter uma relação com um animal também dentro da história, até pela escolha das cores, que a Chloe Zhao falou que tem a ver com os chakras e que a cor vermelha tem a ver com os chakras da terra, enquanto a cor azul tem a ver com essa coisa de liberdade do céu, né, e que representa ali os dois protagonistas, a Agnes e o William Shakespeare. E sobre a força da natureza, eu falei também recentemente no vídeo do roteiro adaptado do filme Sonhos de Trem, que também tem uma relação com a natureza, em como a mudança acontece e a natureza continua, as relações que a natureza tem com os seres humanos e como ela se torna indiferente em meio a uma tragédia. Mas aqui eu acho que ele mostra a natureza de uma forma em que ela sofre junto com os humanos, com as pessoas. Enfim, é um filme bem reflexivo, assim, que acho que muita gente acabou tendo como um dos grandes favoritos. Pra mim, o meu favorito de todos é Uma Batalha Após a Outra. Que filme vivo, que filme agitado, que filme interessante, assim. Foi um filme que eu assisti 2 vezes e que eu assistiria mais vezes ainda. Gostei muito da história, da forma como ela é dividida. Acho que ele não tem nenhum momento que você realmente consegue fôlego dentro da história. É um filme agitado que todo momento tá acontecendo alguma coisa e você vai seguindo esses personagens e tudo vai se complementando. Todo o quebra-cabeça da história vai se juntando e é muito legal. E claro, tem uma das melhores cenas de estrada da história que ficou comigo, assim. Eu lembro que quando eu fui assistir pela primeira vez, eu fiquei tão tensa, assim, eu lembro disso quando eu saí do cinema, de soltar aquele fôlego, assim, de alívio, assim, porque eu fiquei muito agitada com aquilo, assim. Foi um filme que me pegou muito, assim, pela coisa da sensação e de tudo que tava acontecendo, né? E nessa história a gente acompanha, então, um grupo de revolucionários que eventualmente acaba se dispersando, né? E um deles, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, acaba sendo jogado novamente ali na ação e ele tá completamente despreparado. E a gente começa a ficar meio nervoso pelo próprio personagem do Leonardo DiCaprio, porque assim como ele, a gente também não tá nem um pouco preparado. E ele vai indo atrás das coisas e as coisas vão acontecendo ali com ele. E a direção do filme também tem essa coisa meio inquietante, mas eu não acho que ele vai pra um lado tão caótico como Marty Supreme, que nem sempre é algo que eu curto tanto, tá? Eu vou até falar algo que não tem nada a ver com o Oscar, mas assim, recentemente eu assisti 3 filmes da franquia O Extermínio e particularmente eu não curti tanto a direção de ser essa coisa meio maluca e a câmera mexendo toda hora e câmera na mão e assim, filtro e tal. Eu gosto como foi feito em Marty Supreme, mas eu gosto principalmente como foi feito Uma Batalha Após a Outra. Acho que o Paul Thomas Anderson mandou muito bem aqui. Todos os atores estão excelentes dentro dos seus papéis, você acredita muito em tudo que eles estão passando, em tudo que eles acreditam, assim. Acho que tem grandes destaques aqui. Eu realmente acredito que seja o favorito dessa categoria e de muitas outras aí dentro da premiação. Enfim, é um filme que acho que pra mim ficou, por ele ser tão vivo e agitado da melhor forma possível, assim, de você torcer profundamente por aqueles personagens, você querer muito que tudo dê certo ali por eles, e acho que isso é uma das melhores coisas que um filme pode conquistar, né, de você ficar curioso pra querer assistir até o fim, e de você realmente torcer por aquele personagem profundamente ali, de quase entrar dentro do filme pra tentar ajudar ele. Mas bom, essas foram as minhas análises da categoria de melhor direção, e se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você acha da categoria de melhor direção, qual que é o seu favorito, quem que você acha que vai ganhar, e, né, deixar aqui nos comentários. E foi isso, e até o próximo vídeo.